Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, nessa hora, Senhor, aprendemos a vida do Sérgio aqui diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque temos visto a disponibilidade que o Sérgio tem tido, Deus. O crescimento que ele tem tido na tua presença e a família dele, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz através da vida do Sérgio essa noite. Te louvamos e agradecemos, Deus, por essa família preciosa. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Elisa. Então, vocês estão bem? Eu estou tenso. Sempre é muito gostoso a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Eu digo assim que cada vez para mim parece que é a primeira vez, porque é o mesmo sentimento assim de temor mesmo, sabe? Temor a responsabilidade que a gente tem de falar a palavra de Deus. A gente não pode vir aqui entregar qualquer coisa. A gente tem que se preparar, a gente tem que falar para a gente. E eu vou te dizer de verdade. No dia que o pastor Raul me mandou a escala, naquela madrugada, eu me levantei e me propus já a estar preparando a palavra. E naquela primeira noite, o Senhor já me deu o que eu ia ministrar hoje. E por esses dias eu vim mastigando, e Deus foi falando algumas coisas ainda, mas a primeira noite foi toda especial, porque eu me levantei para orar de madrugada, e eu costumo primeiro escrever no celular porque é mais rápido, e ali você corrige tudo na hora. E eu sei que eu escrevi por mais ou menos assim 1 hora, mas teve um momento assim que foi muito especial. Foi um momento que o Senhor tomou a minha casa e eu não consegui fazer mais nada. Eu só desfrutei naquele momento. Eu não conseguia falar nada, eu só chorava e ia agradecer a Deus por aquele momento. Que presença maravilhosa eu senti. Isso foi no primeiro dia. Outros dias foram mais tranquilos. Eu continuei lendo, revendo. Pedi direção para Deus, para ministrar isso com Deus. E teve mais um outro dia também. Eu já tinha lido tudo de novo, e revisto, e novamente o Senhor foi naquele lugar, e novamente Ele encheu a minha casa, e eu não consegui falar nada. Aí domingo, eu falei, bom, agora eu vou passar por papel, porque eu gosto de escrever e deixar registrado. Eu entrei no meu quarto e novamente não consegui fazer nada. Deus realmente assim me encheu. E o que eu pretendo ministrar para vocês hoje é sobre a presença de Deus. Se a gente olhar para os nossos sentimentos, as nossas reações, elas mudam assim em questão de segundos. Elas vão de 0 a 100 ou de 100 a 0 instantaneamente. Você pode estar bem, no outro instante você vai não estar. E é o que tem acontecido com a igreja hoje, em geral. A gente vem para o culto, a gente recebe a presença de Deus no louvor, na palavra, na oração, na palavra final, mas aí a hora que a gente sai daqui, o que a gente está fazendo com isso? Na verdade, a gente limita a presença de Deus somente a essas 4 paredes aqui. A gente limita a presença de Deus apenas a 2 horas por culto. No caso da nossa igreja, 4 horas semanais. Isso é muito pouco. Mas eu quero te dizer para você que a presença de Deus ela não está limitada somente a essas 4 paredes. A presença de Deus ela começa lá na sua casa. A hora que você começa um momento de oração, a hora que você tem a leitura da sua palavra, a hora que você jejua, a hora que você entoa louvores, a hora que você está fazendo o seu trabalho, a hora que você sai para trabalhar. Na verdade, o que acontece aqui no templo é uma continuidade do que você faz na sua casa. Você não pode ir para esse lugar vazio. Se você já conheceu a Deus, se você já tem Jesus, se você já recebeu o Espírito Santo, não tem como você vir para esse lugar vazio. Claro, vai acontecer de ter dias de você vir para cá triste, com algum problema, tudo bem, mas a presença de Deus ela tem que estar com você
no dia bom e no dia mau. Nós não podemos deixar a presença de Deus se afastar da gente. E assim como as nossas emoções e reações, elas mudam instantaneamente, é o que tem acontecido com a gente em relação à presença de Deus. Nós queremos tanto, nós dizemos que amamos tanto, nós às vezes sentimos até a presença palpável de Deus aqui nesse lugar. Mas quando a gente sai daqui, a gente se esvazia rapidamente. A gente tem deixado que o mundo entre dentro da nossa casa, entre dentro da nossa vida, e não pode ser dessa forma. Nós precisamos estar o tempo todo na presença de Deus. Nós precisamos ter tempo de oração, nós precisamos ter leitura da palavra. Olha, eu vou dizer para você, eu ouvi um pregador falar uma vez, ele falou assim, que a oração à madrugada, ela tem um negocinho diferente. E ele falou que na madrugada, ele falou assim que na madrugada o nível de revelação e visitação de Deus ela aumenta. E eu sou prova disso. Porque pelas duas vezes que eu ouvi Deus falar comigo audivelmente, igual vocês estão me ouvindo, foram na madrugada. E as experiências que eu tive com Deus, a partir do momento que eu retornei a orar, foram todas na madrugada. São as experiências assim, as maiores que eu tive. Entendeu? Então a gente precisa buscar esse lugar. A gente não pode simplesmente vir para a igreja, na verdade a gente assiste a presença de Deus, a gente nem recebe, porque a hora que sai a gente não leva embora, nós não podemos fazer isso. A presença de Deus tem que ser contínua na nossa vida. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor traga um despertamento para a gente, que nós possamos buscar essa presença em todo o tempo, em toda hora, em qualquer lugar, e nós possamos levar ela para fora das quatro paredes da igreja. E quando nós viermos para cá, que nós possamos trazer ela. Por quê? Porque o nível da presença de Deus vai aumentar aqui dentro. Nós não podemos esperar que só essas 2 horas aqui sejam suficientes para a gente usar a semana inteira, não. O que você tem feito na sua casa? A televisão tem ganhado mais tempo, o seu celular, outras coisas. A gente precisa ter um tempo com Deus, porque é só assim que nós realmente vamos ter a presença de Deus continuamente sobre as nossas vidas. No livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, a palavra diz assim, eu vou ler ali porque a minha versão está diferente. Não, vou ler aqui, vou enxergar melhor. Diz assim, ó, o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. O fogo aqui, ele representa a presença de Deus. E um altar sem o fogo de Deus representava um altar sem ruína. Agora, vamos trazer para a vida da gente. Uma vida sem a presença de Deus, ela vai ser uma vida em ruínas. Ela vai ser uma vida triste. Ela vai ser uma vida, como que eu vou te dizer? Ela não vai ter sentido, na verdade. Porque vai buscar muitas coisas e não vai ter nada. Porque tudo vai ser aumentando. Mas a partir do momento que você começa a se alimentar da palavra, começa a estar na oração, às vezes você pode pensar, não, o Senhor só fala de oração, mas é o que tem movido a minha vida nesses dias. É o que tem trazido para mim as experiências com Deus. É onde Deus tem me enchido e onde Deus tem falado comigo é nesse lugar, na oração. E é ali que você vai manter o fogo aceso. E se esse fogo se apagar, ainda vai ficar uma brasa, mas eu digo para você nessa noite, se tem uma brasa, irmão, ainda dá para você acender o fogo. Não deixe esse fogo apagar, porque o dia que esse fogo apagar, para você reacender, vai te dar muito trabalho. E não só para você, para outras pessoas também. E você precisa estar nesse lugar. O fogo de Deus, ele nos purifica. E ele nos torna pessoas melhores, mais parecidos com a maneira como Deus nos criou originalmente. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Mas não é só na aparência. A gente tem que ter o caráter de Deus. A gente tem que amar como Ele ama. A gente tem que se compadecer do nosso próximo como Ele se compadeceu de nós. Às vezes nós temos que se doar mais para o nosso próximo do
se reuniram na casa do Regis, e eu falei assim, ó, com quem que você se parece mais? Eu tenho hora que eu olho no espelho, algumas afeições me lembram minha mãe, mas a maioria das vezes que eu olho, eu vejo meu pai. Embora eu tenha o temperamento da minha mãe. Complicado isso. Entendeu? Meu pai já era mais sereno, mais tranquilo, um homem de poucas palavras, mas assim, palavras certeiras. A minha mãe já é mais assim, explosiva, tipo eu, né? Mas a gente não pode só parecer na semelhança. Nós temos que parecer no caráter. Porque o filho, normalmente, ele se parece ou com o pai ou com a mãe, mas ele carrega alguns traços também do pai e da mãe, algum temperamento, alguma maneira dele agir, dele se relacionar. Veja bem, uma vida sem a presença de Deus, como eu falei, é uma vida em ruínas. E aí, essa pessoa sem a presença de Deus, ela vai se tornar uma presa fácil para o diabo. Aí o que o diabo vai fazer? Vai fazer ela viver em pecado. O fogo de Deus tem que estar aceso o tempo todo na sua vida, para que as brechas do pecado elas sejam apagadas, elas sejam fechadas. Somente com o fogo da presença de Deus é que nós possamos, nós podemos permanecer firme diante de Deus. Olha, veja bem, como pode uma pessoa viver sem Deus? Uma pessoa que vive sem Deus, ela está morta. Viver sem Deus é morte. Nós precisamos da presença de Deus. É Ele que nos dá vida, Ele que nos dá força para nós caminharmos e avançar. Mas sem a presença de Deus, ou com pouca presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Aí vai ser como as nossas reações. Nós vamos de 0 a 100 na presença de Deus em segundos, mas também vamos descer de 100 a 0 em segundos, porque vai faltar essa presença. Presta atenção, as pessoas que cometem crimes, adultérios, que se prostituem, que usam drogas, por que elas fazem isso? Porque lhes falta a presença de Deus. Elas buscam o quê? Prazeres passageiros. Ela busca preencher o vazio da alma dela em coisas que são momentâneas, no álcool, na bebida, na droga, na prostituição, no crime, mas são coisas que é só naquele momento. A única forma de você preencher o vazio do seu coração é com a presença de Deus. Não é dinheiro, não é status, não é um amor, não é trabalho, mas se você não tiver a presença de Deus, esse vazio vai continuar. Tem uma música daquela cantora Amanda Loyola, ela fala assim que o vazio do coração é do tamanho do abraço de Deus. E realmente, somente Ele pode preencher esse vazio. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu e a Rose, nós tínhamos um vazio muito grande no nosso coração logo que nós nos casamos. A gente era feliz, tínhamos um ao outro, tinha um trabalho, tinha uma casa, mas todo domingo, entre 6 e 8 horas, aquele vazio vinha assim que era terrível, era muita tristeza. E esse vazio só foi preenchido quando nós encontramos Jesus. Quando Deus entrou na vida da gente, nós entendemos que somente Ele poderia preencher esse vazio. Ana, coloca no versículo 12, por favor. Eu vou ler algumas partes desse versículo. O sacerdote pôr a lenha sobre o altar toda manhã. A lenha aqui, ela significa as nossas orações. Quanto mais você ora, mais fogo de Deus você vai ter na sua vida. Quanto mais você ora, mais intimidade você vai ter com Deus. A única forma de reacender essa brasa, se é que ainda tem uma brasa, é com oração. A oração ela vai te trazer intimidade com Deus, ela vai te trazer comunhão. Como você pode falar que ama a Deus se você não fala com Ele? Só que veja bem, a oração tem dois tempos, o tempo que você fala e o tempo que você ouve. Claro que é muito melhor ouvir de Deus, porque às vezes a gente fala demais e muita coisa que a gente fala é só falar assim mesmo, não tem sentido. Mas quando nós ouvimos de Deus, Deus transporta o coração também. Deus tem enchido assim muito através da oração. Quando nós oramos, a gente chama Deus para fazer parte da nossa vida.
Nós falamos para esse Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós precisamos do Senhor, nós Te queremos nos nossos planos, nossos sonhos, faz o Seu melhor. E quando você ora com a vontade de Deus em primeiro lugar, mesmo que Ele te dê, mesmo que Ele não te dê aquilo que você quer, você vai entender e ainda vai se regozijar, porque a vontade dele, todos sabem, é boa, agradável e perfeita. Nós não podemos ser desse lugar. As nossas orações são elas que dão combustão ao fogo, são elas que aumentam a presença de Deus na nossa vida, são elas que alimentam o fogo e fazem esse fogo incendiar. Nós não podemos deixar esse fogo apagar, nós precisamos estar o tempo todo na presença de Deus. A densidade desse fogo em nossas vidas, através da oração, ela é ativada através de uma comunhão diária com Deus. Eu muitas vezes, eu ia na igreja e era só aquele tempo. Aí eu passava a semana inteira sem nada. Então nós precisamos ter uma comunhão diária com Deus, através da oração, da leitura, do devocional, do louvor, de estar em comunhão com os irmãos, de ter o nosso tempo de congregar, de estar em comunhão com a igreja. Não temos como ser igreja se nós não estivermos na igreja. A pastora Núcia ministrou lá no GC sobre a importância dos pés, dos nossos pés. Ela falou que eu não me recordo quantos ossos. Eu sei que praticamente acho que é 1/3 ou 1/4 de ossos que tem no corpo está no pé. Aí eu falei para ela assim, olha, mas a gente vê a importância do pé, o pé é um órgão pequeno do nosso corpo. Porém, ele é tão importante quanto o nosso braço, que é comprido, quanto as nossas pernas. Entendeu? Então nós temos que ter esse lugar independente de você ser grande ou pequeno, de você ter um ministério ou não ter um ministério. Você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com os irmãos, você não pode deixar de ter comunhão. A oração, ela tem que ser um estilo de vida para a gente, não um escape. Ela não pode ser um remédio. Eu estou precisando de remédio. Senhor, ajuda. Não. A oração, ela tem que ser mais necessária para você do que o próprio ar que você respira. Ela tem que ser mais necessária do que o alimento que você come. Porque se você não se alimentar da presença de Deus, vai continuar faminto. A gente canta tanto aqui, né? Ainda tenho fome, ainda tenho sede, eu só quero a tua presença, não quero mais sair daqui. Mas o que a gente tem feito para não sair daqui? Porque hoje, muitas coisas são jogadas na nossa cara fácil para a gente sair da presença de Deus. É rede social, é Google, é tantas coisas, novela, tudo tira da presença de Deus. São filmes que a gente assiste e que passa coisa errada. A gente tem que se livrar disso. Eu não me recordo quem falou aqui que nós temos que se livrar da aparência do mal, desviar do caminho mal. É isso que nós temos que fazer. Senão nós não vamos ter a presença de Deus. E a oração vai nos ajudar a fazer tudo isso. A oração, ela não pode ser só um remédio. Ela não pode ser só um escape, a hora que você precisar, não. Você não come todo dia, você não bebe água todo dia. A oração é a mesma coisa. Você precisa estar nesse lugar. Paulo fala assim, diga aos homens que oram em todo tempo. Em todo tempo, em todo lugar. É orar sem cessar, é buscar a face de Deus no seu trabalho, no seu horário de almoço, dentro do carro. O pastor Romino falou que orava dentro do carro. É o tempo todo. Conversa com Deus, Ele é seu pai. Você não fala que Ele é seu pai, então conversa com Ele. É difícil um pai não ter relacionamento com o filho. Outra parte do versículo, porá em ordem o holocausto. O holocausto ficava no lugar durante toda a noite, e o fogo estaria queimando. Pela manhã, o sacerdote tirava as cinzas e colocava mais lenha para que a chama continuasse a queimar. Esse holocausto é a nossa vida. A nossa vida deve ser colocada em ordem para nós podermos acessar a presença de Deus. Não tem como andarmos na presença de Deus se nós estivermos em pecado. Não tem como nós andarmos na presença de Deus se nós não perdoarmos o nosso irmão. Não tem como andarmos na presença de Deus se nós não buscamos. Nós
precisamos ajeitar a nossa vida. E aqui, quando eu falo de vida, eu não estou falando só da vida natural, não. A vida espiritual também. Porque não tem como ter presença se não tem comunhão. Isso é muito importante. Quando a gente descobre isso, fica muito mais fácil acessar a presença de Deus. Através de Jesus, através do Espírito Santo, através do seu relacionamento com Deus. Nós devemos, assim como o sacerdote tirava toda a cinza para que pusesse mais lenha, nós precisamos tirar as cinzas que o pecado tem deixado nas nossas vidas. Quais as cinzas que ainda você tem que tirar? Eu falo para você hoje, essa é a noite para você. Você tem que tirar essa cinza da sua vida para que o Espírito Santo entre no lugar certo com você. Você quando assim, eu te entrego tudo, mas será que entrega mesmo? Será que nós temos deixado realmente o Espírito Santo fazer aquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas? É necessário nós entendermos isso. Sem abandono de pecado não existe presença de Deus. Outra parte do versículo diz assim, queimará a gordura das ofertas de paz. Isso significa a nossa entrega de todo o coração. E a entrega, a nossa entrega para Deus, ela vai produzir um aroma agradável. O Senhor vai gostar de receber isso. Quando você entrega tudo para o Senhor, Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Deus vai transformar a sua vida, a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Tudo vai ser transformado. Porque a gente fala assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fala, mas nós temos que entregar de coração. Quando eu fiz uma entrega muito difícil, foi o momento que eu tive mais paz na minha vida. O momento que Deus ele derramou a paz dele. Eu pude caminhar no vale da sombra da morte. Não apenas Ele do meu lado, mas Ele estava pegando na minha mão. Ele estava andando comigo. E quando você entrega realmente o que você está passando, as suas necessidades financeiras, suas necessidades físicas, espirituais, entrega para Deus nesse lugar, Ele vai fazer. Ele é fiel, Ele é justo. Você tem que deixar Ele entrar na sua vida, mas não entrar e sair, igual a gente faz aqui na presença de Deus. Entra e sai. Não. Você tem que pedir para Ele entrar e deixar Ele fazer morada. A gente canta isso também, né? Vem morar. Às vezes a gente fala, Senhor, visita-nos. Não, pede para Deus morar, que a visita vai embora. E quando você pede para Ele morar, Ele vai ficar com você. Mas tem que haver essa entrega. Quando nós nos entregamos, o Senhor vai nos retribuir com a sua presença. E essa presença vai gerar em nós comunhão, vai gerar em nós gratidão. E aí, quanto mais entrega você der para Deus, mais presença de Deus você vai ter. Agora, olhando esse versículo, você vê que o sacerdote ele era responsável por manter o fogo da presença de Deus aceso ali. Todas as manhãs ele ia e colocava a lenha sobre o altar. O que eu entendo disso? Eu entendo que eu sou responsável por manter a presença de Deus na minha vida. Pastor Raulino, Pastor Rogério são cobertura sobre a gente, eles velam pela gente, eles ministram a gente, mas a presença de Deus eu sou responsável por manter. Por isso que eu falei para você, o que acontece aqui no culto é uma extensão do que está acontecendo na sua casa. É uma extensão do que vem vindo da sua vida para dentro desse lugar. Então, você é responsável por manter a presença de Deus. Você é responsável. Já falei isso aqui uma outra vez que eu ministrei. Quando Jesus fala assim, quando for te orar, entre no secreto, que o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Quando ele fala isso, entra no secreto, sabe o que ele está dizendo? Silas, tem oração que só você vai fazer. Não adianta a Jéssica orar com você, é você que vai ter que abrir sua boca. É você, Priscila, você, Lino. Existem orações que só eu vou poder fazer. O pastor não vai poder fazer nada por mim. Tem orações que eu preciso estar na presença de Deus, de joelho no chão, entregando para Ele. Por isso que eu falo para você, a oração na madrugada, o nível de visitação, de revelação é tremendo. Agora, se você não tem hábito, eu te encorajo, porque um dia
Meu filho falou: ó, vou levantar. Eu falei: eu vou também com vocês. E aí eu entrei junto. E eu não saí mais desse lugar. Porque realmente, a presença de Deus, no horário que nós estamos levantados, Deus tem derramado. Tem dia que eu não consigo orar, para você ter ideia. Já teve dias que eu orei 1 hora, e a hora que eu fui, agora eu vou dormir. O Espírito Santo desceu ali naquele lugar, e lá fiquei eu de novo, meia hora, só contemplando aquela presença. Vocês precisam entrar nesse lugar. Eu estou dizendo isso para vocês, porque são experiências que eu estou tendo agora. Eu falava com o pastor Rominho no sábado, eu falei: pastor, eu demorei 28 anos para descobrir isso. Você não pode demorar 28 anos. Você pode descobrir isso hoje, a partir de hoje. Vocês, ó, jovens, adolescentes, busquem a presença de Deus. Vocês vão impedir que muitos problemas venham na vida de vocês. Porque a presença de Deus, ela nos enche por completo. Ela nos completa, ela nos satisfaz, ela nos traz alegria. É uma coisa muito agradável. Eu estou dizendo, olha, eu vou falar para você. Eu acho que as 3 últimas vezes que eu ministrei, eu falei sobre isso. Mas são palavras diferentes, porque o Espírito Santo tem me levado para esse lugar. E são coisas que eu estou vivendo na minha casa, estou vendo ali na madrugada. Não é fácil, tem dia que eu não consigo levantar. Esse dia o celular me enganou. A hora que eu fui ver já era 4 horas, já tinha passado, eu não acordei. E tem dia que eu decido porque o cansaço físico às vezes pega a gente. Não é fácil, mas se dispõe, começa uma vez por semana, 2. Vai aumentando, começa com meia hora, com 15 minutos, você vai pegar prazer por isso aí. Olha, o pastor Hernando Sander falou assim, ó, que a única forma de você tirar o vício é você colocando em outro lugar. Então fica viciado na oração, na leitura, na presença de Deus. Gente, aqui em cima está muito forte. Está muito forte a presença de Deus. Deus falou muito comigo sobre essa palavra. E eu não quero ficar só para mim, eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que vocês entendam que nós não podemos viver sem a presença de Deus. Não podemos ficar simplesmente indo e voltando. Não, Deus nos quer por completo. Deus nos quer. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer que nós o chamamos de pai. Ele quer te chamar de filho. Mas se você não entrar nesse lugar, você não vai ter isso. Entenda, é tão simples. Ele fala: vinde a mim. Vai até Ele. Busca esse lugar. Olha o que aconteceu com Obed-Edom. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. A bênção na vida de Obed-Edom nos mostra o quanto é importante termos a presença de Deus. Não foi a arca que abençoou ele, foi a presença de Deus. E foram apenas 3 meses. 3 meses. Para que junto com a presença de Deus chegou a bênção de Deus e chegou a transformação daquele homem. Se você continuar lendo o capítulo, esse capítulo mais à frente, você vai ver que ele se tornou porteiro lá no templo, junto com a família dele. Ele deixou tudo lá para servir a Deus. Então, quando você busca a presença de Deus, além da bênção, vem a transformação. Foram apenas 3 meses que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. 3 meses. E Deus transformou a vida daquele homem. Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 16. Olha como Moisés entendia que a presença de Deus era importante na vida dele. Como, pois, esse aqui é o diálogo de Moisés com Deus. Como, pois, se poderá saber que achamos graças aos teus olhos, eu e teu povo? Não é que andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Na linguagem de hoje fala assim, ó, não é a tua presença que nos faz diferente de todos os povos? Gente, a presença de Deus, Moisés entendia isso, que a presença de Deus o tornava separado de todos os povos. E hoje não é diferente, porque se
você tiver a presença de Deus, você vai ser diferente. As pessoas vão te olhar diferente. Elas sabem que a hora que elas precisarem, você é diferente, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. E isso não pode mudar. Veja bem, hoje não é diferente. Quem tem a presença de Deus hoje é diferente porque ela não vive como o mundo quer. O mundo está pregando hoje que o errado é certo. O mundo está pregando hoje que tudo que está na Bíblia é praticamente errado. Nós temos que engolir ela abaixo e qualquer coisa que nós falarmos, nós podemos ser processados. São coisas que o mundo está querendo impor. Mas se nós temos a presença de Deus, nós vamos ser diferentes e nós não vamos precisar entrar nessa situação. E diferente para um homem e para uma mulher de Deus é ter a presença de Deus e ser diferente desse mundo que os meios de comunicação e as redes sociais têm pregado. Você olha muita coisa na rede social, não é verdade. Você vê tanta coisa, pessoas postam tantas coisas, mas são vidas vazias, tristes, pessoas com depressão, que estão postando coisas que não é uma realidade de vida. Nós não podemos nos apegar a essas coisas. Nós temos que nos voltar para a presença de Deus. Moisés achava muito importante a presença de Deus. E poucos homens e mulheres da Bíblia, embora são muitos, tiveram tanta intimidade com Deus quanto Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Eu vou ler a primeira parte. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Essa expressão face a face mostra uma intimidade tremenda. É só um amigo que chega na sua cara para falar face a face. É só um amigo que tem intimidade para falar com você. Veja bem, Moisés, ele questionava a Deus. Por muitas vezes nós olhamos na Bíblia o povo de Israel alcançando misericórdia por causa da intimidade que Moisés tinha com Deus. Quantas e quantas vezes Deus falou assim: eu vou consumir esse povo, eu vou matar esse povo, vou matar esse povo, nossa, eu vou partir de você. Ele falou: Senhor, o Senhor nos tirou de lá para que os povos dissessem, o Senhor tirou para matar. E Deus ouvia Moisés. E você sabe quem faz isso? É só um amigo que consegue mudar a opinião do outro. E Moisés tinha muita intimidade com Deus. Porque, você imagina, nós alcançarmos misericórdia por causa das orações do pastor Raul. Era isso que Moisés fazia. Moisés tinha muita intimidade. A Bíblia mostra que sempre existiram homens e mulheres de Deus. Abraão era amigo de Deus. Elias, Eliseu, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enoque andou com Deus e nunca mais foi visto. Lembra o que Deus falou de Jó? Íntegro. O que será que Deus está falando da gente? O Silas falou aqui hoje, né? Está contente com Jesus? Muito. E o quanto ele está feliz com você? Será que ele vai poder falar assim? Sérgio andou com Deus e nunca mais viu? Meu Deus. Mas ainda nós podemos ainda falar de John Wesley, Charles Finney, de Madame Guyon. Foram homens e mulheres cheios da presença de Deus. E eu creio que ainda hoje existem homens e mulheres de Deus na face da terra, cheios da presença de Deus, cheios da comunhão do Espírito Santo, cheios de autoridade, cheios de intimidade com Deus, homens que se colocam diante do Pai e ficam ali ouvindo a palavra e falando com Deus, e Deus os ouve e Deus fala com eles. É tremendo isso, meus queridos, é tremendo. A presença de Deus, ela não pode ser menor do que nada na nossa vida. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Moisés falou: se a tua presença não for conosco, eu não vou sair, eu não vou para lugar nenhum. E nós não conseguimos fazer nada se nós não tivermos a presença de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter comunhão com o Pai, nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter tempo de oração, ler a palavra, nós precisamos ter amigos, irmãos na igreja, nós precisamos desabafar para que eles orem com a gente. Mas não esqueça, existem orações que só você vai fazer.
Existem orações que Deus vai responder para você no secreto, porque não é para a igreja, não é para o seu irmão, é para você. Marido e mulher, existe momento de oração que vocês vão orar juntos, mas tem momento de oração que vai ser individual. Filhos, há momentos que vocês vão orar com os pais, mas há momentos que vai ser só vocês e Deus. Não tem como você se relacionar somente em grupo. Há a bênção na comunhão, mas também há a bênção no secreto. E é ali que Deus quer encontrar você. É naquele lugar. A presença de Deus deve ser prioridade na nossa vida, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo se move em nós, ele habita dentro de nós, mas se não houver entrega, se nós não consertarmos a nossa vida, tanto a espiritual quanto a natural, o Espírito Santo não vai habitar na gente. Você acha? Quem que gosta de casa suja aqui? Ninguém. Mas se a sua casa espiritual estiver suja, o Espírito Santo não vai entrar. A única maneira dele entrar na sua casa suja é se você falar: vem fazer uma limpeza, que eu preciso me limpar mais, eu preciso estar cheio, eu preciso estar carregado na tua presença, mas eu preciso tirar as cinzas para que eu possa pôr mais lenha no altar. Nós devemos fazer também uma análise minuciosa sobre como nós estamos vivendo, o que nós temos que renunciar. O que você tem que renunciar hoje? É pecado? É muito tempo de trabalho? Falta de comunhão? Falta de tempo com a família? O que você tem que renunciar? Há coisas que nós precisamos renunciar, há coisas que nós precisamos entregar, tem coisas que nós precisamos confessar, senão a presença de Deus não vem sobre as nossas vidas. É preciso manter o fogo da presença de Deus aceso em nossa vida. Você já viu quando você faz um churrasco? Você acende, faz aquela chama grande, fica a sua brasa, e conforme vai acabando, a brasa vai apagando. Mas se você quer acender de novo a churrasqueira, você vai lá e coloca mais fogo. E a forma, eu vou repetir isso de novo, a forma que você colocar fogo é através da oração. Essa é a melhor forma de você conseguir a comunhão com Deus. Porque a oração, ela vai te levar para a presença, ela vai te levar para a palavra de Deus, ela vai te levar para a comunhão, ela vai te levar para o secreto, ela vai te levar vai elevar o nível de revelação e de visitação da parte de Deus. Eu não estou dizendo para você que Deus vai te visitar somente na madrugada, é que eu estou vivendo esse momento, eu tenho aprendido isso e eu tenho provado disso. Com você pode ser diferente, pode ser em outro horário, mas comigo tem sido dessa forma. A presença de Deus, quando nós temos ela nos traz muitos benefícios. Um deles é fortalecimento na fé. Quando nós temos a presença de Deus, a nossa fé é aumentada, ela é fortalecida, e nós conseguimos caminhar com o Senhor. A presença de Deus nos traz a paz de Deus, e essa paz é aquela que excede todo entendimento, é aquela que quando a pessoa olha para você e fala: meu Deus, o que esse cara tem? Está passando por tudo isso e está ali firme, e está em paz. Por quê? Porque Deus está com você. Outra coisa, a presença de Deus nos dá conforto em todos os momentos, no dia bom ou no dia mau. Você tem o conforto de Deus. Nos dá direção clara para as decisões que nós temos que tomar na vida. Você sabe por que você não pode deixar o fogo de Deus apagar na sua vida? Existem pessoas que precisam do que você carrega, que precisam dessa presença que está em você, desse fogo que está em você. Existem pessoas, seus vizinhos, seus parentes, no seu trabalho, na sua escola, aonde você for, existem pessoas precisando de um abraço, existem pessoas precisando de um convite para vir à igreja, existem pessoas precisando de uma oração, precisando de uma palavra. Você não pode deixar o fogo de Deus apagar na sua vida, porque eu digo que isso acontecer, você vai morrer. Se você pegar a história dos avivamentos coletivos, todos eles começaram com apenas uma pessoa orando no secreto. Se você quer levar a sua casa, seja você o primeiro. Comece a orar, comece a buscar Deus. Você vai ver o seu esposo ser incendiado, você vai ver a sua esposa sendo incendiada, você vai ver os seus filhos sendo incendiados. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, lá na minha casa começou com os meus filhos. Eu não tenho vergonha, porque Deus usou a vida dos meus filhos para acender o fogo de novo na vida da gente. Então você não pode deixar o fogo de Deus se apagar na sua vida. O Ministério do Louvor pode ir, por favor.
se realmente queremos viver o melhor de Deus até que Jesus venha, nós devemos manter o fogo da presença de Deus aceso em nossas vidas, através da oração e da leitura da palavra. Nós devemos ter a nossa vida em ordem, tanto a vida natural quanto a vida espiritual. Eu peço que nessa noite você sonde o seu coração, aonde você precisa melhorar, ou o que você precisa tirar da sua vida. Ame a presença de Deus, meus irmãos. Queiram ter a presença de Deus continuamente na vida de vocês. Queira, não ame só de boca, mas ame verdadeiramente, buscando a presença de Deus. Ore em todo tempo, põe lenha no altar. Quanto mais oração, mais fogo. Quanto mais fogo, mais presença de Deus. Mantenha o fogo de Deus aceso continuamente em sua vida. Minha oração nessa noite é que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que você entenda essa palavra e que você tome posições. Foi falado muito aqui no começo sobre posicionamento, sobre desapego, sobre você se posicionar para que você não tenha apenas um ano novo, mas que você tenha um novo ano. E eu creio que para você ter um novo ano, eu acho que a chave de tudo é a presença de Deus, que é onde ela vai te levar para se posicionar, para se desapegar de algumas coisas e entrar num ano cheio de vitória, em nome de Jesus.